Muito. Vamos dar início, então, à sessão de defesa do trabalho do discente Cláudio Delgado de Freitas, do curso de Direito da UFRN. O título do trabalho é Base Nacional de Dados do Poder Judiciário e a Gestão dos Tribunais, estudo sobre a efetividade do DataJude na melhoria da gestão dos tribunais do trabalho. Então, Cláudio, se você quiser começar a compartilhar a tela, e aí, uma vez compartilhada, aí você vai ter 15 minutos para fazer sua apresentação. Tá? Os professores já leram o seu trabalho, é bem verdade, mas a apresentação ela não é necessariamente para os professores que leram o trabalho, é mais para aqueles que vão acompanhar a sessão de defesa do seu TCC. Então, uma coisa, não mais do que 15 minutos, pode compartilhar a tela, tá? A tela está compartilhada? Ainda não. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora? Agora sim, pode começar. Bom dia, boa tarde. Inicialmente, agradecer a participação, a confirmação na banca do professor doutor Luciano Chaves, do professor doutor Elia Jacob, do professor doutor Alexandre Cunha, e o tema é sobre o DataJude, né, que é a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, e a gestão dos tribunais. Um estudo sobre a efetividade na gestão dos tribunais, principalmente na gestão do trabalho. E por que falar sobre o DataJude, né? Primeiro, por ser um tema muito pouco estudado. Existem poucos artigos sobre o tema, inclusive sobre o uso de dados na gestão judicial. Existem alguns trabalhos do pessoal do DPJ, né? O conselheiro Ricardo Tiquim, Gabriela Soares, da Fundação Getúlio Vargas, Luciana Cunha, Fabiana Oliveira, mas alguns outros estudos. Mas sobre DataJude, especificamente, esse é um dos poucos trabalhos que encontrei na literatura. Dados medem a eficiência da publicidade e transparência das informações. Por isso é tão importante falar de dados, né? Eles também subsidiam a gestão pública gerencial, essa nova forma de gerir o serviço público. E a eficiência e a publicidade são princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição, né? O ministro Gilmar Mendes uma vez falou que os tribunais, a eles cabem administrar seus próprios tribunais, mas cabe ao CNJ, primeiro, gerir, né, esses princípios constitucionais do artigo 37 do Poder Judiciário, e também elaborar estatísticas semestrais dos tribunais, né, avaliando o seu desempenho e permitindo, né, o aconta, né, do judiciário, que, conforme o Silvio Florencio falou, seria uma prestação de contas, uma responsabilização, um controle do judiciário. O que é o DataJude, né? Segundo o ministro Fux, né, em 2022, no relatório de Justiça, ele falou que ele era um marco de consolidação das estatísticas, né? Ele é um grande data lake, quer dizer, um grande banco de dados, né, com dados estruturados e não estruturados, né, contendo processos de todos os mais de 90 tribunais do Brasil, né, e estando em vias de também conter todos os documentos processuais desse mesmo processo via a ferramenta COSAS, que está em processo de implantação. O DataJude não é a primeira tentativa do Judiciário de ter uma base de dados, né, unificada. Já houveram duas, né, uma pelo STF, em 2004, e outra pelo Sistema de Informações Estatísticas, que foi tentada desde 2005 até 2020. Fazendo uma tradução livre, né, podemos dizer que é um lago concentrador de dados, né, e continuo dizendo, e concluo, né, dizendo que ele irrigará as pesquisas sobre o judiciário. E por que falar de base de dados, né, em que isso interfere
no Poder Judiciário, né? Ela é premissa para estudar, fazer diagnóstico do Poder Judiciário, a fim de contribuir com as políticas públicas desse poder. Segundo Varela, políticas públicas, o processo de planejamento, implementação e avaliação de políticas, cada vez mais está orientado por dados e suas análises. Então, essa é a grande necessidade da gente analisar dados. Um outro enfoque, né, no que se refere à questão administrativa, é que esse modelo gerencial ele é mais envolvido, né, mais encampado por resultado do que pelo meio. E isso necessita de dados para buscar racionalização, aumento da produtividade, economicidade e celeridade. Tudo isso que o DataJury e as suas análises podem proporcionar. Para esse trabalho, a hipótese que aziou-se, né, foi que ainda é incipiente, introdutório, iniciar o uso do DataJury nessa gestão. A investigação, a metodologia foi baseada na investigação biográfica, documental, né, analisando os sites, as resoluções do CNJ, e tivemos a complementação de questionários qualitativos, né, para avaliar a implantação do DataJury. A implantação do DataJury teve algumas dificuldades, né? O próprio CNJ formulou um questionário para todos os mais de 90 tribunais, e nesse questionário, em resumo, o CNJ identificou que houveram problemas de saneamento de dados, né, por ausência, né, principalmente desses que compõem as tabelas unificadas, né, as classes, os assuntos, os movimentos processuais, mudança na parametrização das regras do DataJury fez com que houvesse dificuldade de os dados serem corrigidos, saneados, porque os tribunais tiveram dificuldade de entender a forma de calcular os indicadores. E, conforme Oliveira e Cunha do FGV já tinha falado em 2020, existiam, na época do saneamento, poucos painéis públicos, né, para disponibilizar os dados. Então, os tribunais tiveram dificuldade em acompanhar o progresso das correções dos dados. Um passo seguinte do TCC foi buscar evidências do uso do DataJury, em que ele estava sendo utilizado, né? E o DataJury já é utilizado hoje em número já bem significativo de atividades, né? O próprio CNJ tem um painel estatístico, né, do Poder Judiciário público, onde é possível filtrar, né, os dados de quase a totalidade dos tribunais do país e buscar dados, alguns indicadores de alguns dados, né, assim como existe também o Serenjúri na área do meio ambiente, a lei, os painéis da Lei Maria da Penha e outros painéis estatísticos. O DataJury foi utilizado no Prêmio Quadrado CNJ de 2022 e também no Justiça e Números, né, que é o relatório anual do CNJ. Conforme o Dr. Chaves falou, em 2019, o relatório de Justiça e Números é a maior fonte de transparência para subsidiar pesquisas, né? E ela dá a dimensão de transparência contida na ideia daquele controle, da responsabilização do Poder Judiciário. Outro uso evidenciado nesse questionário do DataJury feito pelo CNJ, foi o uso das articulações de comarcas, né? TJ da Bahia, TJ do Pará, já usaram dados para reestruturar comarcas. Complementando essa busca de evidência do uso do DataJury, fizemos um envio de questionários aos tribunais, né? Fizemos envio para os 24 tribunais e mais para o TST. E desses, 60 foram respondidos, 60%, em torno de 15%, e esse questionário estava concentrado em 4 sessões, né? A primeira de identificação da área, né, da gestão estratégica, da estatística que respondeu, e os outros 3 estavam, a primeira foi uma análise da ferramenta SWOT, né, buscando os pontos fracos, fortes, unidades e ameaças. O principal ponto fraco foi a ausência de parametrização dos dados do DataJury, né, das variáveis de cálculo, compreensão dessa forma de calcular. Isso gerou
um impacto bastante significativo no avanço do trabalho que a gente vai explicar mais à frente. Um ponto forte foi essa concentração, né, unificação da base de dados. Isso diminui o trabalho dos tribunais em enviar dados para o CNJ, referentes à própria quantidade de juízes, ao próprio relatório de justiça e números, que antes eram informados manualmente. Uma oportunidade, exatamente, foi essa unificação, permitir estudos, né, por parte dos cientistas de dados, e a ameaça seria que esses, por não estar sendo bem compreendido os cálculos da DataJude, os dados que sejam disponibilizados ao público não gerem distorções que ameacem, né, a imagem do Poder Judiciário. Outra ameaça seria a questão das invasões à base de dados. As perguntas seguintes buscaram entender como os tribunais se comportaram na fase de saneamento. E os tribunais tiveram vantagens e desvantagens, né? A vantagem do saneamento, alguns tribunais usaram para melhorar a base de dados, né? Principalmente as partes dos processos. Mas, em compensação, também tiveram dificuldades, porque, no caso dos tribunais de trabalho, usam uma outra ferramenta de estatística e a comparação entre esses dois sistemas, né, o DataJude, quase nenhum tribunal tem meios de fazer essa comparação, o que dificultou o saneamento. As perguntas seguintes foram sobre a utilização dos dados, as mais importantes. E nessa, que foi percebido foi que os tribunais ainda não usam o DataJude como poderiam usar. Quase nenhum deles acessa diretamente a base do DataJude, até por falta de conhecimentos técnicos. Outros, a outra grande parte, respondeu que tinha baixa confiabilidade nos dados, né, a interpretação dos dados das variáveis. Então, isso fazia com que eles não quisessem gerar painéis baseados nesses dados. Os tribunais, a maioria deles não usam nem os dados para acompanhamento das metas, tampouco para uso dos documentos que foram enviados via Codex para fazer uso de ferramentas de inteligência artificial. E, por fim, a pergunta assim, mais importante é que nenhum deles, né, nenhum dos 15 respondentes utiliza a base do DataJude para estudar ou analisar políticas públicas. O passo seguinte foi analisar o que o DataJude ainda pode oferecer, né? E ele ainda pode oferecer muito, né? Com a disponibilização de mais painéis, né, é possível gerar mais gráficos, mais relatórios, principalmente tanto internamente como externamente. Pode-se fazer uso da nova rede de pesquisas judiciárias, resolução do CNJ, para que os dados, mais pessoas e mais entidades, principalmente acadêmicas, possam estudar o DataJude. E, com a conclusão do Codex, né, mais algumas aplicações de inteligência artificial podem ser usadas, né, e já começaram a ser usadas, mesmo internamente, para estudar ainda mais o judiciário e poder permitir a melhor gestão. Outra ausência ainda é a questão da disponibilização para a academia, né, para o público externo, dos dados via interface de programação, né, via API, que até hoje ainda não foi disponibilizado. Enfim, né, de um lado, né, o DataJude já disponibilizou importantes painéis públicos, mesmo que ainda haja necessidade de se expandir, né, a questão dos assuntos processuais e de outras variáveis que ainda não estão disponíveis para que o próprio usuário possa analisar os dados do judiciário. Também, a ausência de indicadores de qualidade. Hoje não é possível, por exemplo, separar nas baixas processuais o que é prescrição, o que é pagamento. Isso foi evidenciado, inclusive, em estudos pela Fundação Vargas há algum tempo. Também, ainda esse ano, houve necessidade de mudança nas variáveis, das padronizações, o que mostra que o processo ainda está em desenvolvimento.
ainda não foi disponibilizada a conclusão, né, do Codex, quer dizer, ainda há documentos a ser carregados, conforme os tribunais informaram nos questionários, e também não houve disponibilização da API pública para os cientistas de dados. E muito, ainda mais principalmente, poucos usos foram evidenciados na gestão dos tribunais, né? Principalmente os trabalhistas. Né? Então, assim, essa ausência, o uso do DataJude corrobora a nossa hipótese, né? De que ainda há muito a se fazer para que o DataJude possa ajudar, auxiliar a gestão dos tribunais. Ainda podemos extrair desse trabalho que a importância, né, do uso dos dados. Então, assim, já concluindo, é importante que os tribunais se sensibilizem, né, da necessidade de fazer uso dessa gestão de dados para melhorar a sua gestão administrativa e a sua gestão judicial. E, por fim, esse trabalho pode ser implementado para outros ramos do judiciário, pode ser implementado para buscar novas utilizações para que a gente possa dar ao DataJude a importância devida a ele. É isso, eu agradeço a todos. Obrigado, Cláudio, pelo cumprimento do tempo. Eu reitero, né, os agradecimentos pelo resumo que foi feito, Cláudio, e também destaco na banca, né, novamente, a presença do professor Alexandre Cunha, do IPEA, da Universidade Positiva, e do professor Elias, do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRN, professor do Departamento de Direito do SERES da UFRN. Acabei não mencionando para registro na gravação. Então, seguindo o nosso roteiro, vou passar a palavra ao professor Alexandre para as suas considerações. Professor Alexandre, por favor. Muito obrigado, professor Luciano. Gostaria também agora de formalmente, para fins de gravação, agradecer imensamente ao convite da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para participar da banca de defesa de TCC do aluno Cláudio Delgado. Gostaria também, né, de cumprimentar formalmente não apenas o candidato, né, Cláudio, mas também, né, os meus colegas de banca, o professor Luciano e o professor Elias. E vou começar, Cláudio, fazendo um conjunto de considerações gerais a respeito do seu trabalho. Eu não vou propriamente te fazer uma arguição, uma lista de perguntas que eu deseje que você me responda, mas eu vou levantar uma questão de considerações a respeito que a leitura do teu trabalho me suscitou, algumas, né, de tom mais crítico, outras de tom mais elogioso, outros de tom mais sugestivo, sem a ambição de que você me responda a qualquer uma delas, né, são questões que o teu trabalho me suscita e que eu trago, né, nesse momento da banca para a tua reflexão. E aí depois, né, se você quiser, a partir do que eu levantar, né, comentar as minhas preocupações, a gente estabelecer um debate, eu fico à disposição, né, de você e da banca. Primeiro, algumas questões bem gerais mesmo a respeito da proposta do trabalho que você fez. Eu acho que você está de parabéns pela escolha do tema do seu trabalho de conclusão por várias razões. Primeiro é que, não sendo o direito a sua primeira graduação, você conseguiu construir um trabalho de conclusão de curso do curso de Direito que traz sentido para a sua trajetória acadêmica prévia, né, que permite que você faça dialogar diferentes conhecimentos, diferentes saberes que você construiu em diferentes momentos da sua trajetória acadêmica, e isso é muito importante, muito interessante, e nem sempre a gente consegue convencer, às vezes, alunos com experiências prévias, né, quanto à importância de aproveitar os saberes que vêm de outras áreas nas quais elas se dedicaram academicamente anteriormente para construir esses diálogos, né, entre o direito e outros saberes. Isso é algo, infelizmente, pouco comum na Academia de Direito brasileira, que ainda é muito insulada e dialoga muito pouco com outras áreas.
Segundo, porque essa escolha não apenas te permite esse casamento dos saberes que você construiu das suas experiências acadêmicas anteriores, mas também tem um sentido muito grande, produz um sentido, bastante sentido em relação à sua trajetória profissional e à sua atividade profissional. Você trabalha com um tema que é um tema importante no teu campo de atuação profissional, e isso também é sempre, né, um bom caminho na escolha de um tema para o TCC, a gente procurar construir uma reflexão na academia, aproveitar a oportunidade do trabalho de conclusão para fazer uma reflexão acadêmica sobre algo que é significativo da nossa própria prática profissional. Você consegue fazer isso muito bem no seu trabalho, fazendo, inclusive, com o distanciamento que é necessário, né, para estabelecer essa reflexão. Você consegue adotar uma atitude de pesquisador perante uma questão sem se deixar contaminar, né, por essa posição profissional que você ocupa. Então, isso acaba sendo muito, muito importante também quando um aluno consegue fazer isso. É muito bom esse casamento, né, entre a atividade profissional e a atividade acadêmica. Dito isso, né, eu vou te fazer uma crítica formal e aí eu vou fazer algumas considerações a respeito do teu conteúdo. Na estruturação do teu texto, eu sinto eu sinto falta, eu sei que isso não é comum no direito, né, e, portanto, é uma crítica que eu endereçarei. Ela pode soar talvez um pouco estranha dentro da literatura jurídica tradicional, mas o seu trabalho não é tanto um trabalho de literatura jurídica tradicional. Eu senti falta de você ter um capítulo metodológico na sua pesquisa. Eu acho que teria sido interessante que você tivesse segregado em um capítulo denominado, né, de metodologia, a apresentação de como é que você pretendia tratar o tema, e na parte empírica, né, que dados você pretendia gerar e que uso você pretendia fazer desses dados, de que forma eles contribuiriam para que o teu trabalho atingisse os seus objetivos. Não é que você não trate dessas questões no seu trabalho, todas elas estão tratadas no seu trabalho. Você não deixou de apresentar, né, o seu problema de pesquisa, você não deixou de apresentar os procedimentos metodológicos que você utilizou, você não deixou de explicar os procedimentos metodológicos que você adotou especialmente na parte empírica do seu trabalho, e você não deixou de dizer de que modo essa parte empírica do trabalho dialogava com a revisão de literatura que você fez para produzir um conhecimento novo. Tudo isso está presente no trabalho, mas talvez tivesse sido melhor que estivesse presente num capítulo que você denominasse de metodologia. Porque é normalmente dessa forma que a gente organiza um trabalho científico. A gente segrega, né, uma vez que a gente estabelece a problemática e justifica a nossa pergunta de pesquisa dentro da produção, a gente segrega num capítulo metodológico, a gente explica como é que a gente vai trabalhar metodologicamente. Eu sei que no direito a gente não costuma fazer isso. Você pegar a maior parte dos trabalhos no campo do direito, não fazem isso. Portanto, é absolutamente justificado que você tenha feito do jeito que você fez, mas, né, pensando que esse é um primeiro trabalho, outros você fará no futuro, acho que essa é uma experiência que vale a pena você pensar para o seu futuro em fazer, em tentar segregar a metodologia num capítulo próprio, ok? Em que você concentra essas reflexões metodológicas que estão em diferentes momentos do texto, explicando, né, como é que você estruturou o modo de produção de conhecimento que você usou para gerar esse trabalho de conclusão de curso. A segunda questão, essa bem boba, o seu capítulo 4, você tem um 4.1 solto. Eu sei que é algo que a gente usa também, mas é um pouco antipático. Se tem um 4.1, eu gostaria que tivesse um 4.2. Não tem um 4.2, eu não sei porque tem um 4.1. Então, eu acho que você podia ter deixado o capítulo 4 sem subdivisões,
sem problema nenhum, porque, enfim, fica um pouco estranho você ter um 4.1 e não ter um 4.2. Você está subdividindo algo que não está subdividido. Bom, dito essas questões formais, eu queria te trazer algumas questões de conteúdo para reflexão, né? Primeiro, um outro grande mérito do seu trabalho, para além, né, das questões próprias relativas à tua trajetória acadêmica e profissional, é que você está enfrentando um tema, né, o tema da implementação do DataJude, que é um tema que, como você aponta com toda a propriedade no seu trabalho, é um tema novo e um tema pouco estudado, e, ao mesmo tempo, um tema extraordinariamente relevante. Né? A implantação do DataJude, de uma certa forma, é a realização de um sonho antigo, né, e fracassado em experiências anteriores, que você mapeou com toda a propriedade, né, as dificuldades que houve das iniciativas anteriores de se construir um banco de dados que tivesse o mesmo objetivo do DataJude. Então, é um projeto em plena implementação e que tudo indica poderá, né, realizar esse sonho antigo não realizado nessas tentativas anteriores, produzindo, né, um banco de dados nacional, finalmente, um banco de dados nacional unificado para o Poder Judiciário, que permita a gente trabalhar, né, com comparações, com dados, né, que sejam os mesmos dados trabalhados por todos, né, quer profissional, quer academicamente, que estejam, né, dirigindo seu olhar sobre o judiciário, possam trabalhar com os mesmos dados. E você tratou isso, né, não do ponto de vista técnico, você conseguiu demonstrar questões jurídicas e as questões de gestão também envolvidas por trás desse movimento. Uma coisa que eu fiquei pensando para refletir é o seguinte, você faz uma ligação teórica no seu trabalho entre esse movimento de implantação do DataJude e a questão da administração pública gerencial, certo? Você traz a questão da administração pública gerencial, da questão das políticas públicas baseadas em evidências, é importante você produzir evidências para, né, você obter, né, efetividade na administração pública, mais eficiência, efetividade, eficácia nas ações do judiciário. E nesse sentido você dialoga muito diretamente com todo o esforço que nós tivemos em implementação desde a emenda constitucional 45, e desde a criação do Conselho Nacional de Justiça, do Departamento de Pesquisa Judiciária. O sentido, né, de você produzir informação sempre foi muito voltado realmente para a questão gerencial. E, portanto, acho que faz todo sentido esse amarra teórica que você faz com a questão da administração pública gerencial. De uma certa forma, eu estou realizando com o DataJude um objetivo que eu não consegui atingir antes e que está voltado para essa melhoria, né, da eficiência, da efetividade, da eficácia da administração judiciária. A questão que eu deixo para a tua reflexão é a seguinte, o DataJude, e especialmente o Codex, podem ser muito mais do que isso. A gente demorou tanto tempo para conseguir encontrar a solução para criar esse grande banco nacional de dados do Poder Judiciário, que a solução que a gente acabou encontrando, que é o DataJude, especialmente o Codex, é uma solução que permite muito mais do que produção de evidências para uma administração gerencial do sistema de justiça. Especialmente a partir da implementação do Codex, da disponibilização dos documentos, dos processos em arquivos texto, isso pode, né, através não só de ferramentas, né, de inteligência artificial, mas de outras estratégias que você tenha de mineração para extração desses dados, com aprendizagem de máquina, inclusive, você começar a gerar um conjunto de informações sobre a atuação do sistema de justiça que vão, sim, servir para você melhorar a qualidade da gestão da justiça, numa perspectiva gerencial, mas que podem servir para discutir muito mais do que isso, né? No limite, a gente vai conseguir, fazendo análise, por exemplo, né, de conteúdo de decisões,
começar uma discussão que a gente não começou no Brasil, e você diz isso no seu trabalho, inclusive, então, uma novidade para você. Avançar numa discussão sobre qualidade da justiça, e não apenas qualidade no sentido gerencial do termo qualidade, mas no sentido dos objetivos da existência de um sistema de justiça mesmo, né? A justiça brasileira está fazendo justiça quando decide? É o tipo de pergunta de pesquisa que, a partir, né, da conclusão do Codex, a gente vai poder trabalhar empiricamente, com mineração de texto. Então, a gente pode ultrapassar muito ainda as fronteiras da gestão. E eu faço isso não para fazer uma crítica ao seu trabalho, eu entendo por que você fez a amarração teórica do jeito que você fez. Ela faz sentido, considerando a trajetória, o seu trabalho recupera a trajetória. Mas como você está trabalhando, né, com possibilidades de usos futuros do DataJude, você está tentando ainda ultrapassar, né, um pouco a linha e pensar para uma visão de futuro, eu acredito que abrir essas outras portas, outros usos que o DataJude e especialmente o Codex, no contexto do DataJude, poderão ter para realizar outros tipos de pesquisa, para além daqueles que interessam mais diretamente a objetivos mais gerenciais na administração de justiça, pode ser um olhar que talvez valha a pena você lançar as primeiras sementes dele. Até porque, né, um trabalho de conclusão de curso é um primeiro trabalho que alguém escreve quando está terminando um curso. Você provavelmente ainda trabalhará ainda escreverá muitos outros trabalhos na vida. Talvez você queira continuar trabalhando, né, com esse tema do DataJude no futuro. E acho que essa é talvez a porta que vale a pena abrir para estudos futuros que você queira fazer nesse campo. Né? Outras possibilidades, assim, o DataJude, ele é, sim, um instrumento fundamental para finalmente realizar os sonhos, nós termos a informação necessária para gerenciar adequadamente o sistema de justiça, mas ele pode ir mais além do que isso. Ele pode permitir discutir, por exemplo, se o sistema de justiça brasileiro, de fato, faz justiça, e isso independentemente dele ser bem gerido ou mal gerido. Mas é isso, Cláudio. Parabéns novamente pelo teu trabalho. Estou à disposição se você quiser reagir a alguns dos meus comentários para a gente estabelecer um diálogo sobre eles. Muito obrigado. Obrigado, professor Luciano. Obrigado, professor Alexandre. Eu combinei com o Cláudio que a gente ouviria os professores, depois ele faria uma resposta geral para a gente ganhar tempo aqui. Tá, obrigado, professor Alexandre. Eu passo a palavra então para o professor Elias. Obrigado, professor Luciano. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Prazer conhecer o professor Alexandre. Prazer. Cláudio, quando eu vi o seu trabalho, assim, a princípio, eu vi 60 e poucas páginas. Tem certeza que esse é um trabalho do direito? Né? Porque geralmente, e aí eu me incluo, né? Porque afinal de contas eu sou jurista, a gente gosta de fazer tratados, né? E sem nenhuma finalidade, né? A essência da essência da essência está aqui no seu trabalho e mérito seu, né, que conseguiu compilar aí, mérito seu e do seu orientador, claro, que conseguiram compilar esse conteúdo em um espaço curto. Então, de princípio, já me chamou a atenção esse detalhe. E eu vou investigar quem é aquela pessoa. Então, eu fui olhar, a primeira coisa que eu fui ver, eu confesso, foram os seus agradecimentos, para descobrir que você era servidor, né, da área de TI do tribunal. E aí eu entendi o contexto do seu trabalho. Tá? E me agradou bastante. E eu digo por quê. Eu já trabalhei das duas formas. Uma, acessando diretamente a réplica, um snapshot do banco de um tribunal de grande porte, da Justiça Trabalhista, inclusive. Então, 50 terabytes por instância de PJE não é brincadeira, né? E aí tem a do primeiro e a do segundo grau. E hoje em dia eu trabalho acessando diretamente os dados extraídos do Codex, tá? Num projeto com CNJ, com PNUD, voltado para o Sirene-Jude que você mencionou. Então, eu sei exatamente a diferença, né, dessas duas formas de acesso à informação processual. A princípio, uma coisa que me pareceu
é que você não faz uma distinção muito grande entre o que é que vem do Codex e o que é que vem do DataJude. Né? Então, por outro lado, dentro do CNJ, uma coisa que a gente percebe é uma divisão muito grande dos dois projetos. Então, a equipe do DataJude fica com o DPJ, a Gabriela lá no DPJ. A equipe do Codex fica na área de TI, com a área própria, né, chefiados lá pelo Dr. Rafael Leite. Então, são duas equipes muito distintas, cada um reconhece no seu projeto algo muito distinto, mas aqui você trata de forma aparentemente como se fossem coisas muito semelhantes, e talvez valha uma reflexão a respeito disso, né? Porque não são. E aí, se você perguntar a qualquer um deles, eles vão explicar por que aqui não são, mas basicamente, né, a distinção principal é o acesso, sem dúvida, do Codex aos dados em formato textual, né, que são extraídos lá do sistema processual, que não é só o PJE. Dito isso, eu acho que é importante fazer essa distinção no corpo do seu trabalho. Tem alguns elementos que você distingue, que você faz uma menção, né, e você está trazendo elementos que estão no Codex, e outras vezes você traz elementos que estão no DataJude. Então, talvez valha a pena refletir sobre isso. O segundo ponto para refletir foi direto no seu resumo. Porque no seu resumo, tem uma coisa que me chamou bastante a atenção, é que você começa, embora o seu título esteja bem delimitado do ponto de vista da justiça do trabalho, no seu resumo você começa falando da gestão de tribunais lato sensu. E não foi a gestão de tribunais lato sensu que você avaliou aqui. Né? Então você teve um foco muito específico para um segmento do Poder Judiciário, né, que é a justiça trabalhista. E não tem, obviamente, nenhum problema nisso, mas que fique coeso, né, aí a ideia de que a contribuição do seu trabalho está dentro do contexto da justiça do trabalho. Você pode, sem dúvida, explorar um pouco, ultrapassando essa discussão para fora da justiça do trabalho, mas como você fez uma coisa bem amarradinha, talvez seja melhor deixar amarradinho do início ao fim. Concordo em gênero, número e grau com o professor Alexandre quando ele disse que sentiu falta de um capítulo de metodologia. Então, materiais e métodos geralmente é o que a gente vai ver no artigo de uma outra área. Então, talvez valha a pena aí pensar nessa possibilidade. Certo? Dito isso, né, essas na verdade são as minhas principais considerações. Eu gostaria de ouvi-lo especificamente em relação a 2 itens. Tá? Na verdade, a 3. O primeiro item é sobre a qualidade do dado que estão nestes sistemas. Então, se a gente pretende fazer política judiciária com os dados que estão no DataJude ou no Codex, se a gente pretende fazer pesquisa científica com os dados que estão no DataJude ou no Codex, e a gente tem a inserção dos dados naqueles sistemas, né, do quais são extraídos as informações, feitas por atores que muitas vezes não têm um interesse relevante na acurácia, né, daquela informação, como isso impacta o desenvolvimento de políticas públicas e de pesquisas. Eu vou dizer para você porque eu passo 90% do meu tempo na pesquisa do DataJude simplesmente inventando formas criativas de detectar o que é uma petição inicial. Simplesmente porque elas não são inseridas no processo com rótulo de petição inicial. Né? Então, tem que ter muita criatividade para fazer pesquisa científica aí com os dados do DataJude, porque a qualidade do dado não necessariamente é boa, porque o ator responsável pela inclusão daquele dado não vai ter a sua vida impactada. Então, um grande problema dos tribunais hoje é o cadastro dos assuntos processuais. Então, todo mundo falando em IA para cadastrar, para fazer isso de forma automática, só que toda solução de IA para a automação da identificação dos assuntos é feita com um negócio chamado aprendizado supervisionado. Então, você precisa ter o dado correto a priori. Se você não tem o dado correto a priori, ou seu modelo vai ser ruim, porque ele aprendeu com dados errados, ou você vai ter que gastar 90% do seu tempo com formas criativas de melhorar a qualidade daquele dado. E por quê?
porque o ator do processo responsável pela inclusão daquela informação, a saber, né, na maior parte das vezes, o advogado, não sofre nenhuma das consequências, né, o direito da parte não poderia ser, obviamente, mitigado pela inclusão equivocada de assuntos no cadastramento de assuntos do PJE. Mas mesmo assim a gente tem um problema grande em mãos. Então, primeiro, quais são as possibilidades de se fazer pesquisa científica e de se fazer política judiciária? Considerando o que nós temos uma ideia hoje, né, em relação à qualidade dos dados do DataJude e do Codex, para todos os efeitos. Então, acho que essa é uma pergunta fundamental. Segundo, qual é o papel que você, enquanto servidor do Poder Judiciário, verifica no DataJude e no Codex como ferramentas de melhoria na sua área de atuação? E terceiro, uma pergunta que eu faço em toda a banca, que é a seguinte. O professor Gilson Volpato diz que um trabalho científico só pode servir para duas coisas: testar e caracterizar. Mas qualquer coisa além disso é conversa. Eu já vi que você não gosta de conversa, assim, dessa conversa no sentido de lorota, porque você foi bem sucinto e seu trabalho foi cirúrgico. Então, eu já sei que você não vai vir com conversa para mim. Obviamente, seu trabalho envolve um pouco de testar, porque você foi coletar o dado e fazer uma verificação empírica daquele dado, mas majoritariamente ele envolve caracterizar. E aí a minha pergunta para você é, considerando que se trata de um trabalho científico, caracterize o objeto do seu trabalho. Então, professor Luciano, em linhas gerais eram essas perguntas que eu tinha para fazer para o Cláudio, e aí agora eu deixo ele para as respostas, né? Muito bem, é isso. Bom, Cláudio, espero que você tenha anotado tudo aqui. Do professor Elias foi algumas perguntas aqui, eu não consegui anotar todas, mas espero que você tenha anotado, senão a gente depois pede a Elias para aclarar. Mas, por enquanto, vou te passar a palavra aí para tanto as considerações que foram feitas pelo professor Alexandre, como também as considerações e provocações e perguntas do professor Elias. Por favor, Cláudio. Novamente, boa tarde aos que entraram depois. Agradeço as colaborações dos professores doutores, Alexandre e Elias, e, assim, fico muito feliz pelas contribuições que foram dadas, né? Até como bem disse o professor Alexandre, esse é um dos primeiros trabalhos e um dos primeiros trabalhos a falar sobre esse tema. No que se refere à questão das escolhas, doutor Alexandre, realmente a ideia, essa foi um dos motivadores do trabalho, né? Aliar a minha formação acadêmica de administração com o meu trabalho em tecnologia da informação, com minha participação desde a primeira comissão da gestão do tribunal em 2012. Então, foi um somatório, né, de estatística, com informática, com administração e agora com o direito. E, realmente, o tema é um tema muito importante e a gente precisa sensibilizar isso. Vou até aproveitar para já adiantar um pouco da resposta que a gente vai dar nas questões do professor doutor Elias. É importante a gente sensibilizar os atores, né? Não só o próprio judiciário, como os advogados, da importância do dado. E isso eu acho que as caixas da sensibilização, que inclusive o CNJ fez em mais de 70 videoconferências que eles fizeram conosco, né, servidores judiciários, para explicar em grupos temáticos cada objetivo do DataJude, o porquê de precisar sanear dado, o porquê da gente tratar cada dado e de esforçar, e deles colocarem cada vez mais uma pontuação dos prêmios do CNJ para que o DataJude fosse cada vez mais importante na questão avaliativa. Então, hoje, os tribunais se forçam, doutor Elias, a tentar implementar melhorias no DataJude, no dado, porque isso pesa na pontuação dos prêmios. Então, o nosso próprio tribunal, já que também faz parte do judiciário, né, ele se esforçou, criou comissões para validar
quando dar a resposta específica das suas questões, eu vou dar alguns exemplos. Sobre a questão da ausência do capítulo metodológico, assim, ipsis, né, na sua forma, acho que, com certeza, faz falta, né? Isso está pincelado em vários outros capítulos. Com certeza, no próximo trabalho, a gente vai trabalhar para melhorar essa questão, até certo ponto, de apresentação de um trabalho que é acadêmico. Né? Também, existia um capítulo 4.2 e a gente precisou tirar, porque inseriu junto do capítulo 4.1 e realmente não há sentido de ter somente. E sobre a questão do que pode ser estendido ao DataJury, realmente muito se pode falar, né? Muito se pode falar do que ainda pode ser utilizado o DataJury, como o professor Dr. Alexandre falou, isso é um sonho, né? Nós que já estamos aqui no Judiciário desde 96 e com base de dados, desde a época que os boletins estatísticos eram feitos no papel, né? Cada vara preenchia um boletim, a produtividade dos juízes, ter tudo isso hoje sem precisar enviar nenhum dado, nem papel, nenhuma informação para o CNJ, nem para o TST, é realmente um sonho, porque hoje tudo vai ser coletado. Mas, como eu vou bem explicar depois, isso tem os seus problemas, né? E, já passando para as explicações e questões do professor Dr. Elias, realmente a qualidade do dado DataJury foi e é a principal dificuldade desse processo de implantação de uma base nacional. No caso do judiciário trabalhista, né, nós temos uma vantagem em relação aos outros tribunais, eu vou só citar porque realmente o trabalho está focado no judiciário trabalhista, mas nós temos o PJE como hoje quase 99% dos processos, quase tudo já foi transferido para o PJE. Mas, mesmo assim, a origem do dado é o advogado que cadastra o processo, o advogado que escolhe os assuntos, e cabe ao Poder Judiciário, primeiro, criar mecanismos que validem esses dados, ou de forma automática, né, através de relatórios, de críticas, de ferramentas, como muito bem o doutor falou, algumas de inteligência para fazer a classificação ou a reclassificação do que foi escolhido pelo advogado, mas, em tese, aqui no tribunal, por exemplo, a gente tem algumas checagens, né, um processo de checklist, assim que o advogado cadastra o processo. Outras, durante a fase de audiência, outras... Então, assim, até pela exigência de publicidade dos dados, exigência de bons números estatísticos nas premiações do CNJ, hoje os tribunais se preocupam muito com a alimentação. Então, essa questão do saneamento e da qualidade do dado, eu acho que essa vai ser uma tendência de ser minimizada. Eu acho que os tribunais tendem a ter uma qualidade melhor do dado por todos esses motivos, né? Por terem ferramentas, existirem ferramentas possíveis de serem implementadas, e algumas já foram implementadas nesse processo, né, de alimentação de dados. Outra, pelas exigências de publicidade dos dados, então o próprio usuário, o próprio magistrado, ele vai criticar se o dado não estiver correto, se existirem informações distorcidas da sua unidade judiciária, e assim, consequentemente. Sobre a questão de como servidor público, a gente entende o DataJury, né? No meu caso, eu até coloquei que isso quando eu fiz aquela tradução, foi meu, né? Que ele vai irrigar as estatísticas do país, né? E essa tradução livre de ser um lago, para dar uma ideia de algo que vai perenizar, né? Ele, como o ministro Fux falou, é um sonho, mas é um sonho muito mais do que o doutor Luciano falou, né? São tanto o que ele pode ser utilizado no futuro, que a gente tem hora que fica sem entender
sem perceber todas as suas utilizações. Mas aqui, no que se refere à informática especificadamente, a gente tem um ganho muito grande, porque a gente está economizando recursos, né? Hoje, a gente tem uma base, a gente tem o envio dos dados para o DataJude, né, que é a XML, como bem o doutor falou, acho que por simplicidade do trabalho eu tentei não fazer tanta separação, mas realmente eles são sistemas separados, né? O dado enviado para o DataJude é um dado em XML, é um dado trabalhado, nós podemos fazer algum tipo de ajuste ainda para enviar os dados. Enquanto por Codex, não. O Codex a extração é feita diretamente da base do PJE e alimentado outra base de dados, né, outro data lake lá, mas que a tendência, com certeza, né, é a substituição de um para o outro, né? A base do DataJude, ela é parte da base do Codex. Então, muito provavelmente, se eu não estiver enganado, o que vai acontecer é, quando a complementação do Codex, haverá uma substituição da extração dos dados do DataJude para o Codex. Na verdade, quando o DataJude foi criado, ele foi criado com a possibilidade de também ser enviados documentos, né, parte textual. Sendo que não foi possível à época, não sei por quais razões, mas depois se colocou o Codex e hoje a gente envia dados para os dois sistemas. E a tendência é que, em algum momento, isso seja substituído. O envio dos dados para o XML, né, por esse meio, que dá um pouco mais de trabalho para nós, informática, por esse meio automático, que é o Codex. Por outro meio, de outra forma, isso pode gerar problemas. Porque hoje a gente trabalha esse dado enviado, já, né, fazendo um link com a primeira pergunta. Hoje a gente trabalha esse dado. Hoje a gente tem situações onde a gente trata o dado para dizer onde era isso, trata por isso. A gente faz depara, né? E no Codex, até hoje, a gente não tem ainda essa possibilidade. E, por fim, como caracterizar o objeto? Realmente, como o doutor falou, né? A ideia não era testar, mas era o principal objetivo desse trabalho era evidenciar que o uso do DataJude ainda é introdutório, que algo pode ser feito a mais. Esse era o grande objetivo, né, o objetivo geral desse trabalho. Buscar evidências que comprovassem que muito mais pode ser feito com o DataJude, principalmente para auxiliar na gestão. Dar mais uso, né, dar substância ao DataJude no que se refere à gestão. E, infelizmente, esse objeto, comprovado pela hipótese, que ainda não há essa utilização como devia. Espero ter respondido e fico à disposição, caso precisem de maiores explicações. Joia, obrigado, Cláudio. Eu pergunto aos colegas, professores, se ficaram satisfeitos com as respostas. Eu estou satisfeito. Também, Elias professor também? Luciano. Obrigado. Bom, antes da deliberação, vou fazer uns rápidos comentários ao trabalho do Cláudio, né? O Elias, como pesquisador que já identificou o lugar de fala do Cláudio. Cláudio é um dedicado servidor da área de TI do Tribunal do Trabalho aqui em Natal, mas que resolveu completar bem completar, porque dá a noção de que vai terminar, mas agregar ao seu itinerário acadêmico o curso de Direito. E me deu a honra de ser orientador dele nesse trabalho tão interessante, desafiador, numa área que eu venho trabalhando. O Alexandre sabe, a gente vem trabalhou nisso esse ano lá no TST, e eu sei que Elias também é um grande entusiasta dessa questão de dados e jurimetria. O trabalho de Delgado não é bem jurimetria, mas é no sentido de que ele está discutindo um data lake fundamental para quem vai mexer com dados de tribunais. E eu acho que, nesse sentido, o trabalho dele realmente seduz não somente ao orientador, mas a qualquer um que deseja ver avançar esse campo. Porque há um campo todo de pesquisa a ser desbravado.
A questão que eu conversava com o Delgado nas reuniões de orientação é que esse campo não pode ser um campo dos estatísticos. Esse campo também tem que ser um campo dos juristas. E oxalá de juristas com formação estatística. Porque no momento que for só de estatísticos, aí, professor Alexandre, eu acho que ele perde essa questão que pode ser mais. Porque para enxergar o que pode ser, depende também de uma leitura do judiciário como instituição, sua trajetória histórica, que, bom, eu ia dizer que todo jurista tem, mas nem todo jurista tem, mas alguns juristas têm. E eu acho que essa questão é muito importante, porque somente conhecendo a história do judiciário, a gente vai entender o que eu costumo denominar de arquipélago, e que no trabalho do Delgado a gente pode naturalmente identificar um arquipélago estatístico. A produção de sistemas e de dados no judiciário foi feita de maneira bastante difusa e fragmentada, e o DataJud, o Codex, embora projetos alojados no CNJ com atores diferentes e objetivos diferentes, mas eles, na verdade, dialogam num sentido, eles querem centralizar a produção, a extração e a produção desses dados. E eu acho que o desafio é muito grande, né? Não sei se o Delgado deixou no trabalho suficientemente revelado que o desafio é a padronização. E começa lá na TPU, né? A gente conversou muito, eu e o Delgado, com isso. Olha, padronizar é um grande problema. O Codex é uma proposta de dizer, peraí, eu cansei de tentar padronizar, deixa eu extrair diretamente e eu padronizo. Mas não sei se isso será fácil, né? O Elias tem a experiência de pesquisas em tribunais, como já tenho aqui com o TJ do Rio Grande do Norte, a gente vê como um tribunal consegue ter vários sistemas que produzem dados de bancos diferentes, com extratores diferentes, o que faz com que a gente pense que essa política pública de estatística no judiciário é um grande desafio. Eu acho que nesse ponto, a formação que o Delgado adquire agora com o direito vai dar a ele ainda mais autoridade para se colocar. É um pesquisador extremamente dedicado, participou do Enajus, está empolgado em participar de eventos, está agora provocando nosso grupo para participar do encontro de junho da rede de pesquisas empíricas. Então, assim, mostra que não tem hora nem lugar para a gente mobilizar pesquisadores. E esse é um ponto que me chamou bastante atenção no trabalho dele, que envolve direito, estatística e gestão pública. Eu acho que a sugestão dos colegas devem ser realmente levadas em conta, Delgado, na estrutura do trabalho, algumas questões de formatação. Isso tudo é uma contribuição importante para a versão final, que não vai ser agora, a versão final vai ser depositada depois dessa sessão pública de defesa. Mas eu também não poderia deixar de dizer, colegas, que, na minha opinião, nós precisamos estimular, né, sempre que possível, os trabalhos empíricos. Eu acho que o Delgado teve um esforço aí para construir um questionário, é sempre muito difícil fazer questionário, tivemos que ter algumas reuniões sobre questionário, e especialmente quando se trabalha dentro da instituição que você quer fazer. Então, essa questão do viés foi uma questão sempre trabalhada. No texto, eu fui tentando ajudar o Delgado a neutralizar o viés. Mas veja como é difícil. Nas respostas, o Cláudio mostra todo o viés, né? Fala, nós aqui, como se a gente estivesse aqui falando com o servidor do TRT. Mas ele está no TRT, mas esse viés é difícil de você arrancar quando você está dentro de uma instituição que dá sentido à tua vida e mobiliza a tua atenção para o objeto do teu trabalho. Mas o fato é que esse tipo de pesquisa é importante, mas também saber se distanciar do objeto é muito importante e difícil. Mas esse é um trabalho de todo mundo que mexe com formação profissionalizante. Apesar de ser aqui um bacharelado, portanto um curso acadêmico, mas quando a gente recebe na academia pessoas que já estão colocadas no mercado de trabalho, eu acho que o Elias conseguiu dizer isso na participação dele, é muito sensato e necessário que se diga, mas isso vai te servir para quê? Assim, esse teu trabalho tem sentido na tua vida? E eu acho que, nesse caso, o Cláudio sai maior nesse processo acadêmico do que entrou, na medida em que ele tem agora literatura à disposição dele, referenciais teóricos à disposição dele, para que ele possa se colocar melhor nesse processo de investigação sobre o campo dos dados judiciários. E aí sim,
claro, o trabalho, talvez, do ponto de vista jurídico, a aderência é essa, né? De um lado, é a perspectiva da efetividade e eficiência da gestão judiciária, como o professor Alexandre destacou, quer dizer, fazer uma justiça melhor, quando você tem dados mais confiáveis sobre o que se gasta, o que se faz, tudo mais. E, de outro lado, a questão da gestão pública, né, que a gente acha que é uma questão de outras áreas, mas eu acho que o direito ele não pode deixar de olhar que a gestão pública é um domínio do direito administrativo, um domínio dinâmico do direito administrativo. Quando você olha lá o artigo 37 e pede eficiência, isso irradia uma série de valores constitucionais que os juristas precisam se aproximar mais e conhecer mais e oferecer à comunidade mais digamos, aportes analíticos, na linha que o professor Elias sempre fala, né, Elias, de que não adianta apenas fazer resenhas, e nem revisão bibliográfica a gente tem algumas resenhas, algumas escolhas arbitrárias de literatura nos trabalhos. É preciso dar aos trabalhos algum sentido de interação social, porque é uma ciência aplicada ao direito. Então você tem que dizer, olha, isso aqui tem que ser pensado, isso aqui tem que ser olhado, isso aqui precisa ser considerado, e não apenas uma espécie de leque de autores escolhidos, segundo fulano, segundo Beltrano. Neste ponto, eu acho que o trabalho de Delgado escapou com bastante sucesso, na minha avaliação, na medida em que escolheu-se um objeto bastante difícil de ser escolhido, aplicou sua metodologia empírica bastante sofisticada, à medida que fez um questionário mandando para todos os tribunais, com uma taxa de responsividade muito alta, o que vai dar ao trabalho de Delgado aí, eu acho uma possibilidade de uma divulgação, de uma publicação muito boa. Mas era isso, eu agradeço, eu acho que os colegas fizeram uma atenta leitura do trabalho, o que, na verdade, deixa ainda mais o esforço do aluno Cláudio Delgado recompensado. Muito bem, Negócio. Agora a gente vai suspender a sessão de defesa do seu trabalho, eu vou levar os colegas para uma sala de deliberação, os demais podem ficar junto com o Delgado aí, tá? Relaxa, Delgado, tá certo agora? Não há mais nada que tu pode fazer, tá? Agora você só pode esperar. Eu vou levar os professores ali para uma sala de deliberação virtual e daqui a pouco a gente volta para essa sala aqui para anunciar o resultado, tá certo? Obrigado.